Aleluia. Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. Estamos todos felizes com o Senhor, porque Ele é bom, amém? Ele é bom, o Senhor é bom, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Vamos juntos. Já estamos há um bom tempo, compartilhando sobre Filipenses. E de fato, a expressão que Deus colocou no meu coração em relação a essa carta de Paulo é as cartas vivas de alegria. Está ligado com aquilo que Deus faz em nós. E olhando para o primeiro capítulo, nós estamos no capítulo 2. Primeiro capítulo, hoje nós chegamos no versículo 12, capítulo 2. A gente vai ver essa estrutura do texto que Paulo ele estabelece. Então o ensino da palavra de Deus, o ensino, vamos chamar aqui de ensino apostólico, ele é muito claro. Só que eu e você precisamos de olhar para ele da maneira correta, Eu já comentei isso aqui em algum momento. Então toda a escritura, ela vem como uma provisão para mim e para você, amém? Mas a escritura e aqui as cartas, elas vêm no aspecto de também ser uma provisão para momentos e circunstâncias que os irmãos, e aqui no caso os irmãos de Filipos, a igreja de Filipos estava passando. Então quando nós lemos aqui a carta aos Filipenses, a partir de que aquilo é provisão para o que eles estão passando, a gente consegue compreender os desafios e dificuldades que eles estavam enfrentando. E a partir de compreender os desafios e dificuldades que eles estavam enfrentando, nós conseguimos agora identificar que os desafios e situações que nós passamos, que na mesma medida ou muito próximo daquilo que a gente vê que eles estão passando, também agora a provisão que era para eles se torna agora provisão para nós. E aqui em Filipenses nós vamos ver esses irmãos passando por diversas pressões em relação às pressões exteriores de fora, então pressões do mundo, mas pressões também internas, pressão em relação à igreja, aos irmãos. A gente vê no capítulo 1 que havia pressões em relação à própria igreja. Então um irmão querendo ou achando que é melhor do que o outro, a gente vai ver discordância. A gente vai ver essa crise de vaidade, o egoísmo. Pastor, mas aonde está escrito? A gente vê isso aqui em relação à igreja. Mas nós vamos ver também perseguições de fora da igreja. Então essas necessidades, elas existem hoje, é o que nós vivemos, é as pressões que nós vivemos também. Só que a palavra de Deus, ela é provisão para mim e para você, amém, irmãos? E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele traz a provisão, não como agora simplesmente uma orientação de uma pessoa muito experiente, embora ele poderia fazer isso. Mas o apóstolo Paulo, o ensino que ele traz, ele é sempre amarrado no evangelho. Então ele vai trazer em todo momento os fundamentos do evangelho. Você percebe que em todo momento Paulo, o que me parece sempre, é que ele fala a mesma coisa em todo tempo. Só que ele fala a mesma coisa de maneiras diferentes. Só que essas mesmas coisas de maneiras diferentes, por quê? Porque a necessidade é diferente. Então isso vale para mim e para você. As nossas necessidades são supridas pelo próprio Senhor, amém? Na palavra do Senhor. Só que eu e você precisamos olhar para a palavra como provisão para as nossas necessidades, independentemente da necessidade que você esteja enfrentando. Então isso aqui é um sinal de alguém que está amadurecendo na vida cristã. Porque enquanto eu sou imaturo na vida cristã, o que vai acontecer? Eu vou procurar resolver os meus problemas fora da provisão que Deus tem para mim. E a provisão que Deus tem para mim, ela é onde? Ela está na palavra. Então essas crises, elas fazem parte da nossa vida, amém? Se porventura você está passando por uma crise, eu quero anunciar para você. Provavelmente não é a primeira, e com certeza não será a última.
Mas tem algo, a provisão está na palavra de Deus. E nós precisamos de aprender a mesma coisa num casamento, ok? Os casais aqui, com certeza você não passou nenhuma crise no seu casamento. É os que não vieram, né? Qual que é agora a primeira resposta diante de alguém que é imaturo em relação ao casamento? Ele quer separar. Porque na cabeça dele resolve o problema do casamento dele como? Separando. É a mesma coisa com qualquer crise espiritual. Então eu tenho uma crise espiritual, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar de Deus e do povo de Deus para resolver essa crise. Depois que tiver tudo certo, eu volto. Não, mas só um pouquinho, não é o próprio Deus que tem provisão para mim? Não, mas eu vou me afastar da provisão para resolver o problema. E aí depois que eu resolvi o problema, eu venho sarado e venho curado. Isso é imaturidade espiritual. A maturidade é eu e você entendermos que a provisão ela está no Senhor. Não há provisão que esteja fora do Senhor. Por quê? Porque você se tornou filho. Talvez a parábola mais conhecida da Escritura, né? Uma das, é a do filho pródigo, né? Todos já ouviram. Qual que é a ideia do filho mais novo? Ele diz, eu estou com um problema com meu pai, então eu quero o meu dinheiro e vou embora. Então ele pega a provisão que está na casa, e ele então considera que é dele, ele vai embora de casa. Só que depois ele vê o que ele precisava, estava onde, irmãos? Estava na casa. A provisão para os filhos de Deus está na casa, está na família de Deus, está na mesa, e ali nessa mesa está o pão dos filhos, que é Cristo, que é a palavra da graça. Então a palavra, irmãos, é aquilo que supre todas as nossas necessidades, amém? E quando nós olhamos aqui para aquilo que Paulo está falando, né, nós viemos aqui dentro de toda a série das cartas vivas de alegria, nós ficamos um bom tempo aqui do versículo 5 ao 11, né? Então isso aqui é uma sequência. Depois do versículo 5 ao 11, Paulo agora ele entra num outro aspecto, é como se fosse uma nova sessão dentro da mesma carta, dentro da mesma situação, ele entra numa nova sessão. Por quê? Porque agora existe uma consequência. O versículo 5 ao versículo 11, nós temos o que? A trajetória de Cristo, mostra o exemplo de Cristo, mostra o modelo que é Cristo. Então diante das crises, diante das pressões que esses irmãos estão passando, o que Paulo diz? Paulo diz, gente, vocês vão fazer o que eu disser. Não, ele diz primeiro, gente, eu gostaria, eu peço, eu quero que haja em vocês a mesma atitude que esteve em Cristo Jesus. E aí ele vai falar da trajetória de Jesus. E aquilo que nós aqui, né, ruminamos durante algumas semanas. Então o que Paulo está dizendo? Tem crise, tem pressão, o que nós vamos fazer? Vamos olhar para Cristo, vamos olhar para o Senhor. Mas agora no versículo 12, nós vamos ver, se você estiver aberto aí, na minha tradução, o versículo 12 começa dizendo assim: assim, meus amados. O que isso aqui está mostrando? Isso aqui está mostrando que Paulo está dizendo, gente, depois de tudo aquilo que eu falei até agora, assim, portanto, a partir de agora, meus amados, eu espero de vocês respostas diante daquilo que a Escritura está nos mostrando. E aí, a partir disso, ele vai desenvolver, irmãos, aqui, encorajamento. Ele vai desenvolver aqui um anseio, vou usar essa palavra, por atitudes desses irmãos. Vamos ler juntos então? Filipenses capítulo 2, versículo 12, me acompanha aí, diz assim: assim, meus amados, está mostrando essa nova seção dentro do texto. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis,
no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aleluia, irmãos. Então, nessa nova sessão aqui, se nós formos resumir esse texto, a gente vai ver que Paulo, ele pede para os irmãos, ou ainda, ele orienta os irmãos, melhor ainda, ele espera dos irmãos 3 comportamentos, mas 3 comportamentos como resposta daquilo que ele falou. Isso aqui que é importante nós fazermos na Escritura Sagrada, nós precisamos de trazer o contexto todo. Então, depois daquilo que ele fala, desde o capítulo 1, capítulo 2, ele está dizendo, então, gente, depois de tudo isso que eu falei de vocês, depois de tudo isso, né, do exemplo de Cristo, da trajetória de Cristo, diante da maneira que nós temos que responder nas circunstâncias, eu espero de vocês agora, então assim, meus irmãos, eu espero de vocês, então, esses 3 comportamentos. E aí na leitura nós vimos que ele fala então primeiro, que está ligado com o quê? Com a obediência. Está dizendo, gente, a partir disso eu espero a obediência de vocês. Depois ele vai dizer o quê? Não só obediência, mas agora eu espero o quê? E cada vez parece que cada atitude que é esperada por Paulo, ela é mais profunda. Então primeiro ele quer obediência, ele orienta a obedecer. Depois ele diz, agora, gente, obedecendo, não como algo novo, porque vocês já são obedientes. Olha só, que pastor maravilhoso, né? Que maravilha ser exortado por um pastor assim, né? Aí ele diz assim, não, eu quero que vocês obedeçam, assim como vocês sempre obedeceram. Que nem a gente fala para as crianças, não é assim? Eu digo, às vezes quando tem um chorando, eu digo, olha aí, Judá, olha a Sara não chora, não incomoda, faz tudo direitinho. Está entendendo que é uma fala profética? Eu me senti meio Paulo agora assim também. Olha só, irmãos, eu quero que vocês obedeçam. Será que esses irmãos obedeciam? Irmãos, assim como vocês sempre me obedeceram, irmãos, agora vocês vão obedecer. Lembra que ele fala do versículo 5 ao 11? O modelo de obediência aqui, irmãos? Cristo, que obedeceu até a morte de cruz. Então ele está dizendo, gente, o nosso exemplo é Cristo de obediência. Mas assim, vocês sempre me obedeceram, de perto, imagina agora de longe. Obviamente que eu sei que vocês vão me obedecer. Tá bom, aqui já, né? Depois nós vamos falar sobre obediência. Aí depois ele diz, gente, não é só obediência, mas agora o que eu quero? Eu quero que vocês façam tudo sem murmuração. Agora eu quero que vocês façam tudo sem reclamação, irmãos. Fazer tudo sem queixa e sem discussões. E aí no final ele diz assim, irmãos, eu estou aqui. Ele está preso, né? Lembra? Está preso. Primeira vez que ele foi preso aqui, ainda não é a última, mas ele está preso. Ele está dizendo, gente, eu estou aqui oferecendo a minha vida como um sacrifício vivo, né? Como um bálsamo, ou melhor, como um óleo, né? A expressão aqui nessa versão, ele diz como uma bebida. Tem outra versão que diz, eu estou aqui como oferecendo a minha vida como uma libação. Eu estou aqui derramando a minha vida por conta do propósito de Deus. Então agora, irmãos, eu me alegro por estar aqui. Eu me alegro e me regozijo, ou seja, eu estou aqui alegre. E aí você sabe que essa alegria aqui não tem nada a ver com as circunstâncias, é uma alegria do Espírito, amém? E ele está dizendo, irmãos, eu estou aqui me alegrando, então o que eu quero também que vocês façam? Se alegrem também. Então Paulo está dizendo, irmãos, obedeçam, façam tudo sem queixas, sem discussões, sem reclamação e alegre-se. E aqui eu quero brevemente abordar sobre cada uma dessas 3 atitudes. Então o apóstolo Paulo, como eu falei, ele é magistral
na maneira que Ele trata com a igreja, porque Ele nunca coloca a atitude sendo uma condição para a pessoa se tornar. Ele sempre já coloca a igreja, ou os irmãos, nos coloca numa condição de que nós já somos. E aí, porque nós somos agora, vamos desenvolver atitudes. Então, em nenhum momento Paulo está dizendo, gente, vocês vão obedecer para se tornar filho de Deus. Ele está dizendo, não, vocês são filhos de Deus, portanto agora vocês vão obedecer. Então a obediência, ela é uma palavra que ela está meio fora de moda em relação à palavra de Deus, porque ela é muito mal compreendida. Então existem esses dois extremos. O primeiro extremo é que as pessoas consideram que a obediência se torna uma qualificação para ela ser aceita por Deus. Então eu vou obedecer para ser aceito por Deus, eu vou obedecer, fazer tudo certo, como nós vemos o Paulo falando aqui sobre o jovem rico, eu vou fazer tudo certo, eu já fiz tudo certo. Então eu vou obedecer para receber algo, eu vou obedecer para me tornar algo. Essa é uma mentira maligna. Então o meu filho não é meu filho porque ele me obedece, ele é meu filho porque ele nasceu de mim. A identidade dele não está firmada na obediência dele. Mas existe um tanto de pessoa que acha que é assim em relação ao Senhor. Então eu vou obedecer para me tornar filho. Ninguém se torna filho obedecendo. Ele se torna filho, é feito filho por conta daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós fomos feitos filhos de Deus, nós fomos feitos justos pelo Senhor por conta daquilo que Ele fez. Então não é a nossa obra, não é aquilo que a gente faz. Primeiro eu e você fomos feitos agora por conta daquilo que Ele fez. Tá bom, pastor, entendi. Então quer dizer que não precisa obedecer? Aí sai de um extremo e vai para o outro. Agora eu sou filho, já que eu sou filho, eu vou fazer o que eu quiser. Já que eu sou filho, eu vou pintar e bordar. Já sou filho mesmo. Já sou perdoado mesmo. Já sou aceito mesmo por Deus. Uma vez filho, sempre filho. Então é o seguinte, então vou quebrar tudo. E aí a obediência não vale de nada. Só que lembra como é que Paulo se apresenta na carta? Capítulo 1, olha na sua Bíblia aí como é que Paulo se apresenta. Ele apresenta ele e Timóteo. Ele diz, Paulo e Timóteo, como que ele se coloca? Como? Servos de Cristo. Opa! Quantos são servos de Cristo aqui? E eu falei para você lá no início da carta, por que nós somos servos? Primeiro, porque nós fomos comprados. Fomos comprados por Ele. Então eu sou servo dele. E segundo, é porque agora Ele é o irmão mais velho. Cristo é o irmão mais velho. Eu recebi uma cidadania celestial. E agora, o que se espera de um servo? Se você é um senhor, o que se espera de um servo? Primeira coisa que se espera de um servo? Obediência. Não é óbvio isso? Então a pergunta é, por que nós temos que obedecer? Porque Jesus é nosso Senhor. Olha o que Paulo vai falar nas outras cartas, né? Paulo, por exemplo, vai dizer, em outra carta, é Colossenses, se eu não me engano, ele diz, gente, quando vocês devem obedecer aos seus senhores na terra, porque obedecendo aos seus senhores na terra, vocês estão obedecendo ao Senhor dos céus. Não é Ele que vocês estão obedecendo, na verdade vocês estão obedecendo ao Senhor. Então a obediência, irmãos, ela não é algo que me qualifica. A obediência, ela é um fruto, ela é um resultado daquilo que Deus me tornou. E agora eu vou obedecer, não para conquistar algo de Deus, não para ser abençoado por Deus, eu vou obedecer porque eu sou servo de Cristo. Eu vou obedecer porque eu tenho um Senhor. Eu vou obedecer por conta dele, eu não vou obedecer por conta de que eu sou uma boa pessoa. Está entendendo? Eu não vou obedecer porque eu concordei agora. Não, eu acho que nisso aqui Jesus está certo. Então nisso aqui eu vou obedecer. Às vezes hoje eu estava pensando sobre isso. Pensando não só, não compartilhando, né? Sobre isso. Falei com alguns irmãos e disse assim, imagina se todas as justificativas que nós dessemos uns para os outros, nós fôssemos dar para Jesus direto. Se eu fosse dar direto para o meu Senhor,
direto. Jesus, é o seguinte, eu não pude vir no culto porque aconteceu A, B e C. Mas se eu fosse falar direto para ele? Ah, ele é o meu Senhor. Está entendendo? A gente acaba perdendo, porque a gente acha que a graça não combina com obediência. Irmãos, eu só obedeço depois que eu tenho revelação da graça. Ninguém obedece baseado numa lei. Não. Eu obedeço por conta daquilo que Ele já fez no meu coração. Eu sou servo, eu sou filho. Só que Paulo, ele é prático, didático aqui. Ele diz assim: gente, obedeçam como? Aí ele diz assim: obedeçam agora, colocando em prática a salvação de vocês. Pastor, mas como assim obedecer colocando em prática? Parece que não faz muito sentido isso aqui. Tá, mas se eu tenho que obedecer, tem que ter uma regra para obedecer. Aí que está a questão. Eu preciso de ter uma lei para obedecer. Sim, tem uma lei. Lembra que nós falamos? A lei do Espírito e vida que está dentro de mim. Então Paulo está dizendo: gente, vocês vão obedecer como alguém que agora foi salvo, irmãos. Você vai obedecer como alguém que é salvo. Você vai obedecer como alguém que é filho. O que Paulo está dizendo para esses irmãos que estão com crises e pressões, e talvez seja a sua situação? Como que eu obedeço a Deus? Expressando o próprio Cristo através da minha vida. A gente tem a ideia que obedecer é fazer tudo certo. Mas se eu e você ficarmos presos simplesmente no fazer certo, por vezes aquele fazer certo, ele está errado naquela circunstância. Lembra de Pedro? Pedro, ele era muito obediente. Pensa num discípulo obediente, era Pedro. Então Pedro, em algum momento, ele queria o quê? Um momento, ele escuta Jesus dizendo: Pedro, é o seguinte, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. E aí Pedro: aleluia, eu gosto de espada, vamos pegar a espada. Aí quando Jesus vai ser preso no Getsemane, o que ele faz? Ele pega a espada e arranca a orelha do soldado romano. Jesus disse: não, Pedro, guarda a espada, Pedro. Aí se Pedro é alguém que vai obedecer por conta dessa lei que eu estou falando para você, o que Pedro vai dizer? Tá, Jesus, eu não te entendo, então eu tenho que pegar a espada ou tenho que guardar a espada? Então, se eu vou querer viver a vida cristã obedecendo a Deus, a partir de regras, a partir de tradições humanas, o que vai acontecer? Eu, em algum momento, aquilo que eu acho que estou fazendo certo, eu vou estar fazendo errado. Porque Paulo está dizendo que nós temos que obedecer como? Colocando em prática a nossa salvação. Ou seja, expressando quem Deus nos tornou, expressando a natureza de Cristo, expressando a nossa identidade. Paulo está dizendo: agora vocês vão obedecer como filhos de Deus, vocês vão obedecer como alguém que é salvo. Você não vai obedecer como alguém que é ímpio, irmãos. Você não vai obedecer como alguém que está sendo obrigado a obedecer. É aquela ilustração que nós tanto usamos da criança no carro. Criança geralmente tem esse hábito, né? Lá em casa é uma briga, porque é 13, então os 3 querem ficar no meio do carro atrás, não é assim? Os 3 querem ficar ali. Aí eu digo: ó, resolve vocês são irmãos que se entendem. Aí às vezes ele fica ali. E aí o que acontece? Como é que eles ficam? Eles não ficam sentados, eles ficam em pé, lá na frente. E aí o que a gente diz? Senta, porque o pai pode frear, acontecer alguma coisa, vai voar na frente. E a ilustração é essa, é o filho que está em pé, e o pai está dizendo: senta, e ele fica em pé. E o pai diz: senta, meu filho, e ele continua em pé. Senta, rapaz, senão eu vou te pegar, vou parar esse carro e tu vai ver uma coisa. Aí ele senta, por livre e espontânea pressão, opressão, ameaça. Mas ele diz assim: eu até estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Eu quero dizer, não é assim que Deus quer que você obedeça. Não é dessa maneira que Deus quer que você obedeça. Não, então agora eu vou obedecer então, pastor. Agora eu vou obedecer. Não, você deve obedecer como alguém que é filho, alguém que foi salvo,
alguém que tem a natureza de Cristo, alguém que foi conquistado por aquele que obedeceu até a morte, morte de cruz, irmãos. Eu não vou obedecer para me tornar, eu vou obedecer porque eu já fui feito. Eu vou obedecer porque eu tenho um Senhor. Eu vou obedecer porque tem que obedecer. Não, eu vou obedecer porque um ato de obediência, ele se torna uma oportunidade para mim expressar a natureza de Cristo, porque isso que Paulo diz no versículo 5 ao 11, tenham o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que era Deus, estava com Deus, mas ele não permaneceu dessa maneira, ele se esvaziou e se tornou homem. E como homem, ele se humilhou e foi humilhado. E ele fez o quê? Obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então a minha obediência, a sua obediência, irmãos, é uma oportunidade para nós expressarmos a Cristo, irmãos. E aí vem o desafio de obedecer. Porque se você tentar obedecer, como eu falei, baseado nessas leis exteriores, você vai tentar obedecer a partir do natural. Do natural, não a partir do espírito. Ô irmãos, e como é confortável, essa é a palavra certa, confortável andar com gente obediente. É muito confortável. Não estou falando de questão natural, estou falando de questão do espírito. Paulo, quando ele está testemunhando diante de Agripa, o rei, lá em Atos 26, eu acho, 26, 27, ele vai testemunhar e disse a Agripa o seguinte: depois que Deus me mostrou aquilo que ele tinha para a minha vida, eu fui obediente à visão celestial. É muito confortável andar com gente que é obediente ao Espírito. Obediente ao Espírito. E você percebe quando ela está sendo contrariada pela circunstância, mas ela é obediente ao Espírito, porque é o Espírito que está guiando ela. É o Espírito que está direcionando ela. Pessoas que são obedientes ao Espírito, ela não tem dificuldade de perdoar alguém. Ela não tem dificuldade de servir, por exemplo. Ela não tem dificuldade de amar alguém. Por quê? Porque ela é obediente ao Espírito. Ela segue o exemplo do seu Senhor, irmãos. E aí se torna muito... não é desconfortável, mas se torna muito desafiador. E aí entra na nossa obediência andar com quem não quer obedecer ao Senhor, porque é uma escolha. A obediência é uma escolha, amém? É uma decisão. E aí a gente precisa fazer que nem criança. Como é que você faz com criança? A criança está aqui, né? Ali, tá a Jade, caminha para um lado, caminha para o outro, e está ali. Daqui a pouco o Gustavo e a Júlia dizem assim, ó, para quieto aqui que depois o pai vai te dar um pirulito. Aí ela continua caminhando, daqui a pouco ela começa a chorar, começa a gritar e vai. Daí o Gustavo aumenta a proposta: eu te dou 2 pirulitos. E daqui a pouco ela faz algo e todo mundo olha para a Jade, para o Gustavo, para a Júlia, eles que ficam com vergonha. Ela não está nem aí, né? Se tu ficar quieta, eu te dou um chocolate e 2 pirulitos. Mas fica quieta, guria. Você não é o seguinte, modelo antigo, né? Senta aqui, senão eu vou te quebrar a pau, guria. Tu me levanta daqui para te ver. Só levanta. Dá uma levantadinha para te ver, se eu não levo lá fora e tu vai ver agora. Tu vai quebrar. Quem não decidiu obedecer ao Senhor, a gente precisa fazendo assim, precisa ficar convencendo a pessoa. Ô Paulinho, assim, ó, daí tu vem no GC semana que vem que eu te dou 2 pirulitos, tá? Tu vem na oração, participa do jejum, que daí depois do jejum eu vou te dar um chocolate. No jejum não. Precisa ficar negociando, irmãos, ok. E eu não estou dizendo que somos intolerantes a alguém, mas eu estou mostrando para você que você precisa ter uma experiência com o seu Senhor. O seu Senhor, é o seu Senhor. É o Senhor, Ele que comprou a sua vida, Ele que derramou sangue por você. É Ele que obedeceu e obedeceu até a morte por você, irmãos. E aí agora a gente está que nem aquele pai que quer convencer a criança a obedecer.
convencer ela a obedecer. Não, irmãos, a obediência é uma expressão daquele que crê no seu Senhor, não é daquele que é obrigado a fazer alguma coisa. E aí vamos avançar. E isso, pastor, isso é muito pesado. Não, é só você expressar aquilo que você é no Espírito. Pastor, isso é muito difícil. Não é difícil, é impossível de fazer naturalmente, na carne. Agora chega, né? Por exemplo, agora o DNA amanhã finaliza. Irmãos, tem irmãos que a gente precisa fazer uma campanha de oração, jejum, fazer uma proposta para ela irrecusável. Nós pagamos a primeira, a segunda e a terceira, e convencer a pessoa, meu Deus, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Ah, pastor, então quer dizer que o DNA é o céu na terra? Não, não é. Mas é a nossa comida. Se a pessoa que anda conosco não quiser comer da nossa comida, o que ela está dizendo para mim? Não quero andar com vocês, tá bom, não tem problema. Ah, pastor, mas você ficou obrigando. Ninguém está obrigando, ele está servindo você. É criança, a gente tem que fazer o aviãozinho. A gente tem que botar um temperinho, fazer alguma coisa ali. No encontro, servindo o encontro, meu Deus, irmãos. Então, ou seja, né, a gente está sempre tentando convencer, tentando convencer. Se você não foi convencido por aquilo que Cristo fez na cruz, ninguém vai conseguir convencer você. Eu não vou conseguir convencer você a obedecer ao Senhor. Eu não vou conseguir convencer você a nada, se você não foi convencido por aquele. Só que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o que ele diz aí? Eu estou convencido que o quê? Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai concluir. Então é por isso que o Senhor nos confronta, para quê? Para nos levar para um lugar de obediência. A partir do que eu posso fazer? Não, a partir do que Ele fez em mim. Então eu vou expressar a minha natureza agora, que é de filho. E aí não se torna pesado obedecer. Não se torna pesado seguir o meu Senhor. Se torna prazeroso. Na verdade se torna o único caminho, irmãos. E aí Paulo diz, por quê, né? Avançando o texto, expressando a salvação. Só que aí o que acontece? Vamos supor então que agora nós obedecemos ao Senhor. Que nem Paulo está dizendo aqui, eu vou dizer, irmãos, como todos nós somos obedientes. Qual que é o risco aqui agora? A nossa carne, ela sempre vai tentar ir para um lugar de glória. Sempre. Então só um pouquinho, pastor. Essa pregação não é para mim, porque eu obedeço. Deve ser para o irmão do lado, para a irmã. E aí nós caímos no erro do quê? De se gloriar por obedecer. E aí Paulo já corrige, gente, expressa a salvação de vocês, como que ele fala aí? Com temor e tremor. E essa expressão aqui é fantástica. O que ele está dizendo? Com temor. Esse temor está falando o quê? Esse temor está falando, temor não é medo aqui nesse lugar, nesse texto. Expressa a salvação de vocês, a natureza de vocês com temor. Temor é honra, temor é reverência, ou seja, o temor a Deus, reverência a Deus, a honra a Deus. Então vamos expressa a minha natureza como honra a Deus. Como um filho expressa a natureza do pai. É isso, então eu tenho que expressar a minha salvação dessa maneira, honrando a Deus, não honrando a mim mesmo. E aí ele traz junto, né, temor e tremor. Esse tremor, ele está ligado com nós agora. Porque qual que é o nosso risco, como eu falei para você, é da nossa carne se gloriar por obedecer a Deus. É se gloriar por obedecer. Pastor, eu sou obediente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou em todos os cultos, todos os GC. O calendário lá está riscadinho e tudo, meu envelope está fechadinho. Fui servir em todos os encontros. Nosso GC é o que mais manda a gente para o encontro, o que mais batiza. Uau, pastor, eu sou o máximo. Ninguém vai falar isso, né?
Aí Paulo está dizendo, não, expressa a salvação com temor, honra a Deus, mas com tremor. Tremor do quê? De não gloriar a si mesmo. Então, se nós obedecemos ao Senhor, Paulo vai dizer aqui no texto, né? Você está acompanhando o texto aí? Nós obedecemos ao Senhor, colocando a salvação em prática, com temor e tremor. Daí Paulo diz o quê? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Ou seja, se você obedece a Deus, é porque o próprio Deus conduz você a obedecer Ele. Ou seja, não há nada do que você se gloriar, não há nada que você possa exaltar a você mesmo. Não há nada como você, né? Eu e você não podemos chegar diante de Cristo, diante de Jesus, como o jovem rico, gloriando por cumprir lei, gloriando porque eu faço alguma coisa, gloriando porque eu sou bom, gloriando porque eu obedeço, gloriando porque eu fiz certo. Tempo atrás uma pessoa, claro que ela não está aqui, se tivesse também não teria problema. Ela fez uma lista de tudo que ela serviu na igreja. Ela só não teve a ousadia de me mostrar. Ela fez uma lista de tudo que ela serviu até hoje na igreja. E ela não foi reconhecida por tudo que ela fez. Ó, coitado, né? Ele estava servindo qualquer um, menos a Deus, né? Porque ele acha que servia com base naquilo que ele era, naquilo que ele fazia, na capacidade dele. Só que ele esqueceu de ler o que Paulo está dizendo. Gente, se você faz alguma coisa, na verdade não é você, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Pastor, eu quero servir a Deus. Isso aqui é Deus que está gerando em você, para você servir a Ele. Tá bom, agora eu vou servir a Deus. Ok, você vai servir a Deus, mas na verdade não é você, é Deus através de você. É Ele que vai conduzir você, irmãos. É Ele que gera o desejo, é Ele que gera a provisão, é Ele quem efetua, não é nós, não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa glória, não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, não, é o Senhor quem efetua em nós, irmãos. É Ele. O Salmo 110 diz, Deus diz o que? O Pai disse assim: filho, senta aqui na minha direita, até que os teus inimigos estejam colocados debaixo dos pés. Isso aqui está ligado com contemplar a obra. Sabe quando? Esse é o exemplo, esse é o modelo. Jesus, ele se esvaziou. Ele poderia se gloriar por se esvaziar, ele poderia se gloriar como Deus, mas ele não fez. Ele só se esvaziou, só se humilhou, só foi humilhado. Mas depois o texto diz que o que? Deus o exaltou. Deus o exaltou. Pastor, então quer dizer que eu tenho que servir a Deus? Eu vou servir a Deus, obedecer, ser humilhado e me humilhar. É isso mesmo. Essa é a proposta. Parece não ser muito tentadora, né? Só que tem outra parte. Deus exaltou Jesus. É Ele quem vai exaltar. É Ele quem vai exaltar. Ah, pastor, entendi agora. Então quer dizer que quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, eles vão se arrepender, porque a minha vitória vai ter o sabor de mel. Oh, irmãos, Tiago diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai exaltar. Ah, pastor, quer dizer que Ele vai me exaltar? Deixa eu frustrar você aqui. Não. Quem é que Ele vai exaltar? É só voltar alguns versículos antes. Ele vai exaltar Cristo na sua vida. Não é você que vai ser exaltado. Ah, pastor, achei que eu ia ser exaltado. Esquece, a proposta não é essa, não é você ser exaltado, é Ele exaltar Cristo através da sua vida. Quando que Cristo é exaltado na minha vida? Quando eu me humilho, quando eu obedeço até a morte de cruz. É aqui, essa é a nossa glória, irmãos.
A maior glória que nós podemos chegar aqui nessa terra é obedecer. É obedecer a maior glória. A maior glória que você pode chegar. Não é conquistar nada nessa terra, não é conquistar as coisas dessa terra. A maior glória que eu e você podemos atingir nessa terra é obedecermos ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que um dia nós estaremos diante do Senhor, e aquele que obedeceu ao Senhor, ele vai ouvir algo do Senhor. O Senhor vai dizer: servo bom e fiel. É isso que eu e você devemos buscar, ser servo bom e fiel. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo aquilo que Ele pedir para mim fazer, para que naquele dia eu seja encontrado servo bom e fiel. Pastor, quer dizer que eu vou ter que fazer coisas contra a minha vontade? Sim, muitas, talvez todas. Pastor, não, mas agora eu entendi, agora eu vou fazer. Não, não é você, é Ele quem efetua em você o querer, o realizar. É Ele quem faz. Tem aquela parábola que Jesus diz, né? Antes de construir uma casa, faça o quê? Calcule. Antes de ir para uma guerra, avalie. Por que eu creio que essa história está ali? Não é para eu avaliar e decidir se eu vou ou não vou. Não, é para avaliar e dizer assim: eu não consigo. Eu não consigo. Vou construir uma casa. Não consigo fazer isso aqui. É desistir no começo. O nosso problema, né? Se posso usar essa palavra, é o que? É que nós vamos tentando obedecer ao Senhor como? Na nossa força, na nossa habilidade. Eu quero dizer para você: esquece, não vai conseguir, desista. Senhor, eu não consigo fazer com aquilo que o Senhor mesmo tem me pedido para fazer, por isso eu dependo de Ti. E o problema é quando nós vamos fazer aquilo que Deus nos pediu, e ainda a gente acha que está conseguindo. Melhor é quando a gente não consegue, já se frustra no começo, porque a gente já se entrega e já depende do Senhor. Mas a gente vai tentando. É Deus quem faz, irmãos. É Deus quem faz, o querer e o efetuar é dele. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu só preciso decidir, eu preciso crer naquilo que Ele fez e naquilo que Ele vai fazer através da minha vida. Porque eu e você não devemos avaliar as coisas naturalmente, amém? Não devemos avaliar naturalmente. Eu e você devemos avaliar no Espírito. E se tem algo que eu e você podemos estar aqui seguros e garantidos pela palavra de Deus, é que Deus, Ele garantiu provisão para cumprimento do propósito dEle na sua vida. Aonde? Na cruz do Calvário. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Se Deus orientar você a fazer algo, direcionar você a fazer algo, pedir para você fazer algo, mandar você fazer algo, e isso vai custar muito dinheiro, você pode ficar descansado, porque é Ele mesmo quem provê. É Ele mesmo quem provê. É Ele mesmo. Pastor, mas é o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o que Ele me direcionou a fazer, na dependência de Deus. Não creia que você precisa de fazer, ou tenha que fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, com base na sua força e na sua habilidade. Então o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipenses aqui que estão na crise, estão na pressão? Gente, é o seguinte: da mesma maneira que vocês sempre obedeceram, vamos continuar obedecendo. Vamos continuar obedecendo o Senhor. As circunstâncias não podem mudar a nossa obediência. As circunstâncias, sendo desafiadoras, sendo menores ou maiores, elas não devem influenciar na nossa obediência. Nós temos um Senhor e a Ele nós vamos obedecer. É o Senhor. Mas nessa obediência é Ele quem nos conduz a fazer isso, irmãos. Vê se isso não é graça para me passar para o outro. Olha só. É muita graça de Deus isso aqui. Porque a obediência é uma resposta. Então olha só, Deus quer abençoar você. Você crê nisso, amém? Ele quer dar uma recompensa para você. Só que Ele não vai dar a recompensa para você, e aí eu estou falando após a cruz, após Cristo, simplesmente ela caindo do céu, no sentido literal da coisa. O que Deus faz? Deus agora coloca você
em uma jornada, aonde Ele vai fazer através da sua vida. E a sua posição é somente de crer que é Deus que vai fazer através de você. Então vamos supor que Deus quer que você, Ele quer abençoar você com muitos frutos. Amém? Uma empresa de fruto. Diz um fruto aí. Maçã. Ah, maçã é do... Não, tá bom, maçã. Maçã. Pode ser. Deus vai fazer de você o maior plantador e comerciante de maçã da América Latina. Esse é o propósito. Você recebeu a palavra profética. E aí você, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que a gente quer, né? O que eu tenho que fazer? A Deus, Ele vai dizer para você assim, não, eu vou suprir todas as coisas. Ok. Então se eu vou plantar maçã, eu preciso de uma terra para plantar maçã, sim ou não? Eu já começo a espiar as terras, assim que eu sou, começo a espiar a terra, começo a ver. Começa a ver, daqui a pouco, né, surge um negócio de uma terra. Aí entra na negociação, Deus vai lá e coloca você numa condição de fazer um negócio. E aí então Ele deu a terra para você, amém? Mas agora, tá, depois da terra, eu tenho que preparar essa terra. Deus vai lá e supre numa negociação, em alguma coisa, Ele direciona você para preparar essa terra. Depois Ele dá a semente para você. E depois Ele dá o crescimento das maçãs. E depois Ele dá a colheita da maçã. E depois essas maçãs agora tem milhares de maçãs. E aí você vai lá e vende essa maçã. Irmãos, do começo ao fim, foi Deus que usou de uma maneira para quê? Para abençoar você. Porque Deus está precisando de maçã, sim ou não? E no final de tudo, você pode se gloriar de alguma coisa? Não, foi Deus que me deu a palavra de plantar maçã, foi Deus que me deu o terreno, foi Deus que me deu a semente, foi Deus que deu o crescimento, foi Deus que deu a colheita. Irmãos, então a obediência é um caminho para desfrutar da graça de Deus. É um caminho para desfrutar dessa maravilhosa graça de Deus na minha vida. É para acessar aquilo que Ele mesmo já liberou sobre mim, amém? Versículo 14 a 16, Paulo diz agora, gente, é o seguinte, façam tudo sem queixa nem discussão, para que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei não de ter corrido nem esforçado inutilmente. Então, o que Paulo está dizendo, gente, a partir dessa obediência agora, que nós temos como uma resposta daquilo que Deus fez, vamos fazer tudo sem queixa, e essa palavra queixa é reclamação, sem discussão. Vamos fazer tudo sem reclamações. E a reclamação, você sabe, a reclamação, ela é uma das maiores expressões de justiça própria. Por que eu reclamo? Porque eu acho que eu mereço, ou eu acho que eu não mereço que isso esteja acontecendo. Então, da mesma maneira que eu obedeço, expressando a natureza que eu recebi, eu agora vou fazer algo da mesma maneira, não fazer reclamando, porque a nossa mente está ligada não com só fazer, não é somente o fazer. Eu preciso de fazer expressando essa salvação. Eu preciso de fazer agora expressando a graça de Deus, irmãos. Se louvor é adoração a Deus, a reclamação é adoração a quem? Me diz. Quando eu louvo, eu estou adorando a quem? A Deus. Quando eu reclamo, eu estou adorando a quem? Estou adorando a Satanás, irmãos. Ai, pastor, é isso mesmo. E nós não, né? Os que não vieram hoje. Tem o quê? O vício de reclamar. Se tem sol, o que ele diz? Ah, esse sol. Só um exemplo aqui que, né? Se está chovendo, essa chuva. Se está frio, muito frio. Nossa, olha só esse calorão que deu no inverno. Onde já se viu? Mas não para aí. Ele reclama. Reclama do irmão, reclama da irmã, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, reclama de tudo. Ah, porque esse GC começa muito tarde. Ah, porque esse GC termina muito cedo. Ah, é porque o lanche do GC não sei o que.
É porque não tem lanche, só tem janta. E não tem janta, só tem lanche. E não tem nada para beber, só tem para comer. Só tem para comer, não tem para beber. E esse TGC também não faz jejum. Esse TGC não tem oração, essa reunião é só uma conversinha aqui. Não tem nenhuma oração, não tem um louvor, não tem nada. É o rei da reclamação. Oh, irmãos, façam tudo sem reclamação, sem murmuração. Nunca tá bom, irmãos. É que nem adolescente, né? Os nossos são diferentes. O Benjamin às vezes tem umas crises. Ele não é assim, né? Em nome de Jesus. Do nada eu pergunto: Benjamin, por que tu tá brabo? Não tô brabo. Nossa, mas parece, né? Tô vendo que não tá bravo. Acorda 10 horas. Brabo. Quando, cara? 10 horas acordar bravo. 10 horas, pega uma bolacha, senta na frente da TV, todinho em traquinas, olhando TV Globinho. E brabo, indignado. Com o quê? Não sei. Não, eu não estou brabo. Revoltado. Oh, irmãos, eu e você precisamos de louvar a Deus. Nós precisamos de ser gratos ao Senhor. Pastor, mas aí as situações que tem que resolver, ok, elas precisam se resolver crendo na provisão do Senhor. Se reclamação resolvesse alguma coisa, irmãos, a pergunta é: você teria algum problema? Se reclamação resolvesse alguma coisa, o seu marido ia ser o mais perfeito do mundo, sua esposa ia ser a mais top, a sua sogra então nem fala. Reclamação não resolve. Só que a reclamação expressa o quê? A nossa justiça. A justiça própria. Eu reclamo, eu não concordo, eu acho que não é assim, eu acho que não é desse jeito. Vamos olhar de novo para a trajetória de Jesus. Em algum momento ele reclamou de alguma coisa? Só um pouquinho, essa coroa aqui está muito, esses espinhos aqui estão muito grandes. Não é com esses pregos aí que você vai me pregar na cruz, né? Esse chicote aí, mais devagar, está muito forte isso aqui. Não reclamou, irmãos, ele é o modelo e exemplo. Pastor, o que eu tenho que fazer se eu não posso reclamar? Você deve orar aos pés do Senhor. Você deve orar ao Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Pastor, quer dizer que a gente nem pode conversar nem pode conversar dos problemas? Não, claro que pode. Obviamente nós vamos conversar, mas como alguém que foi salvo, amém? Como alguém que foi salvo, como alguém que é irmão, como alguém que tem provisão, como alguém que crê na graça de Deus. Porque o que Paulo está dizendo? Se nós agora obedecemos ao Senhor, se nós agora fizermos tudo isso, então agora sem murmurações, sem discussões, sem reclamação, Paulo diz que nós vamos nos tornar, e esse tornar quer dizer nós vamos expressar que nós somos irrepreensíveis, nós somos puros. E essa aqui é uma palavra muito, muito legal. Puro. Sabia que puro é diferente de limpo? Você pode pegar um copo d'água, aqui tem água, tá, irmãos? Essa água você pode olhar para ela, ela está limpa, mas quem diz que ela está pura? Jesus disse que nós fomos limpos, já por conta do sangue. Então o que Deus está fazendo comigo, com você, no processo de transformação? Está nos purificando. Então a sujeira, ela vai brotando, a justiça própria vai brotando. A nossa natureza, antiga natureza, o nosso velho homem vai brotando quando? Nas pressões, é na pressão que brota, irmãos. É na pressão que expõe. É na pressão que nós expressamos quem realmente nós somos. Quando não tem pressão eu consigo ainda me controlar. Mas é na pressão que eu expresso quem eu sou. Porque não dá tempo, né, de administrar alguma coisa, já expressei.
É como uma mangueira d'água, né? Aquela mangueira, ela está ligada na torneira e está cheia d'água. Quando você liga a torneira, qual que é a primeira água que sai? A da torneira ou da mangueira? Da mangueira. Porque é na hora, né? Não dá tempo. Eu falei sem pensar, eu nem queria dizer isso. Não, na verdade, pode não querer, mas é isso que estava no coração. E o que é isso? É Deus nos purificando. Paulo está dizendo que Deus vai nos conduzir a um processo de transformação, aonde nós vamos expressar homens e mulheres, filhos de Deus, que são irrepreensíveis, eles são puros, filhos de Deus inculpáveis. O que é inculpável? Que não vive debaixo de acusação, porque quem reclama está sempre debaixo de acusação, sempre debaixo de culpa. Eu e você precisamos entender que o sangue de Cristo removeu toda a culpa, removeu toda a culpa. Não há acusação, não há condenação sobre a nossa vida, irmãos. Eu e você precisamos de perceber que é Deus nos transformando, é Deus nos transformando, é Deus fazendo de nós uma carta viva. Porque geralmente diante de uma crise, diante de uma pressão, de uma resposta errada, o que nós queremos fazer? Sempre justificar a nossa resposta. Justificar, não, é porque eu fiz assim. É o Judá dizendo, né? Não, eu bati nele porque ela bateu em mim também. Não, ela também fica só me provocando, então eu bati nela também. E às vezes quer justificar as nossas respostas erradas. E ao invés de perceber que é Deus que está nos purificando, para que não haja culpa, irmãos, para que não haja culpa, porque quando eu vivo com base na culpa, eu vivo com base na acusação. E alguém que vive acusado, quer ver como que vive uma pessoa acusada? Ela está sempre dando explicação de alguma coisa. Lembra a ilustração que eu falo do tênis? Ela chega com o tênis novo, aí então diz, tênis novo. Não, é que eu comprei e estava na promoção. Ela tem a necessidade de dar explicação. Ninguém perguntou se estava na promoção, só disse, cara, que legal esse tênis novo. Ou ainda, né, mas irmão, aquela fala tua foi errada. Não, mas é porque é o seguinte, é porque aquilo, porque aquele outro, porque barará, está sempre se desculpando, não assume. É verdade, eu falei algo ali que eu não deveria ter falado. Sempre desculpando, não, é porque o Paulo também falou desse jeito, o André falou daquele outro, então também eu falei assim desse jeito também. É porque A, porque B, porque C, porque D, usa o alfabeto todo tentando se justificar. Por quê? Porque existe uma culpa. E aí, como diz o versículo, que não é bíblico, se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Mas que Deus quer fazer que você seja um filho de Deus inculpáveis. Inculpável, aonde? No meio de uma geração corrompida e depravada. Que você viva expressando a graça de Deus. Paulo diz que vocês agora brilhem como estrelas no universo. Vocês brilhem para a glória de Deus. Vocês brilhem a glória de Deus. Vocês não brilhem agora um brilho que é resultado de uma religiosidade, que é um brilho da antiga aliança, que é um brilho por algo exterior, mas é um brilho agora que vem de algo que Deus fez dentro de você, Deus fez na sua vida, Deus fez no seu coração, Deus transformou você. Você olha para Cristo, Ele é o seu exemplo, Ele se esvaziou, eu me esvazio, Ele obedeceu até a morte, eu obedeço, e a partir disso o que acontece? O brilho da glória de Deus começa a brilhar através da minha vida. Porque eu sou bom? Não, porque Deus está transformando a minha vida. É Deus que está fazendo algo em mim. Deus está transformando o meu casamento, e não tem nada a ver comigo, não tem glória minha, não tem mérito meu, é graça dele. Ele me escolheu. É para isso que Deus nos chamou, para ser uma carta viva de alegria, para nós brilharmos a luz de Deus aonde Ele nos colocou, num mundo depravado, cheio de treva. O Senhor quer que eu e você venhamos a brilhar como uma luz no meio da escuridão. É lá no seu contexto parental que ninguém tinha relacionamento com Deus, ninguém servia a Deus,
ninguém tinha uma família, de uma casa, não tinha um casamento, mas Deus escolheu você, fez na sua vida, está fazendo na sua vida, para quê? Para brilhar a glória de Deus, irmãos. Vocês viram, o irmão me falou algo, e para mim aquilo foi um testemunho de glória. Ele não percebeu desse jeito, mas para mim foi. Ele disse que a mãe dele chamou ele e fez uma pergunta para ele. Um homem, um menino, perguntou: meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar, mãe. Tu é homossexual? E ele disse: como assim? Não, porque eu nunca te vi com guria, não te vejo com festa, não te vejo nesse negócio, não traz uma guria para cá, tu não faz nada. Ele ficou nervoso com a mãe dele. Ele disse: ai Deus, é a tua luz brilhando. É que a mãe dele está acostumada a ver outra coisa, mas Deus escolheu ele como um testemunha da glória. Deus está guardando ele para a mulher que Deus escolheu para ele. Está entendendo o que Deus quer fazer comigo e com você? Está vendo o que Deus está fazendo comigo e com você? Isso aqui que é glória de Deus, isso aqui que é graça de Deus, isso aqui que é poder de Deus, irmãos. Isso aqui que o texto está dizendo, no qual, no mundo aonde nós brilhamos como estrelas no universo, expressando a glória de Deus, irmãos. Quando o Senhor transforma a nossa vida, quando o Senhor começa a fazer algo em nós, começa a expressar através da nossa vida, o resultado é a expressão do Evangelho revelado na nossa vida. Nós brilhamos para a glória de Deus. Se há algo que glorifica a Deus, é uma vida transformada, irmãos. Diante da depravação do homem por conta do pecado, diante das piores manifestações de pecado, maldade, impiedade, eu e você éramos filhos da desobediência, inimigos de Deus, vivíamos nas trevas, até que Deus, um dia, Ele decidiu resplandecer a luz dEle, no meio das trevas que era a nossa vida. Deus escolheu você para brilhar a luz dEle. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, nos deu vida, nos fez filhos amados, nos justificou, nos trouxe para a sua casa, nos colocou na sua mesa, irmãos. Oh, irmãos, essa é a glória de Deus, essa é a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Tudo isso Deus fez para a sua própria glória. Nossa vida é resultado do Evangelho, é resultado da mensagem das boas novas, é daquilo que o Espírito está fazendo em nós. Nada é por nossa conta, por nossa força, por nosso mérito, tudo é por causa dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, para que eu e você venhamos a brilhar a luz do Senhor, para a glória do Senhor, irmãos. Só que tem esse processo de transformação, esse processo de transformação, e você devemos nos expor a isso, expor ao processo de transformação, para que o Senhor nos transforme. E aí eu finalizo com o terceiro aspecto, e Paulo diz: irmãos, alegrem-se. Pastor, mas é difícil esse processo. É pela fé. Pastor, mas é desconfortável. Pastor, mas dói a alma, né? É isso mesmo. Isso também se torna uma glória, porque quando nós estamos nesse processo, nós alcançamos uma pontinha do que Jesus passou, talvez, né? No Getsemane. Pastor, mas até quando vai ser assim? Até que Ele venha. Só que Deus não quer que você viva ou passe por esse processo, por esse tempo, amargurado. Porque quando a reclamação se torna um estilo de vida, o que acontece? Você se torna amargurado. O que Paulo está dizendo, irmãos? Alegrem-se. Sinceramente, irmãos, que motivo Paulo tinha para se alegrar? O cara está preso. Só que se um cara que está preso, sentenciado, né? Ele não é morto naquele momento, mas na próxima prisão, mas está sentenciado, ele já sabe que ele está derramando a vida dele. Se ele diz para nós se alegrar, nós precisamos de prestar atenção no que ele está falando, né? Uau! Alegre-se. Irmãos, eu me alegro aqui.
que Paulo se alegra, né? Depois nós vamos continuar na carta, a gente vai ver que Paulo se alegra por aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Pastor, então quer dizer que eu tenho que me alegrar com o sofrimento? Não. Não tem como se alegrar com o sofrimento, se você olhar para o sofrimento. Mas saiba que o sofrimento é a maneira que Deus utiliza para nos conduzir à provisão para esse sofrimento. Então, o sofrimento é a maneira que Deus nos leva, nos conduz, para nós recebermos o consolo. Depois você lê em casa, 2 Coríntios capítulo 1. Paulo diz assim: gente, nós passamos uma tribulação muito grande. Nós passamos uma pressão muito grande, pressão por fora, pressão por dentro, por todos os lados. Nós estivemos perto da morte, mas o Espírito Santo nos consolou. Porque o sofrimento vai produzir consolo. E com esse consolo que nós recebemos, irmãos, nós agora podemos consolar vocês. Você quer ser usado por Deus, amém? Pastor, eu quero ser usado. Senhor, usa-me como um farol, uma luz que brilha. Amém, aleluia. Mas Ele vai conduzir você por um processo de sofrimento. Para quê? Para produzir consolo. Porque não tem como ser consolado sem sofrimento, concorda comigo? Então é sofrimento para receber consolo. Para quê? Para que depois desse consolo que você recebeu, você possa consolar outras pessoas. E aí Paulo está dizendo: gente, vamos se alegrar. Vamos se alegrar nas crises. Vamos se alegrar nas pressões. Por quê? Por causa do sofrimento? Não, porque a graça que nós vamos receber por passar por esse sofrimento. O sofrimento, ele é uma escola, mas o sofrimento, ele é um caminho. É um caminho que todos nós vamos passar. É necessário passar pelo sofrimento. Para quê? Para que tenha glória. Não há ressurreição sem antes a morte. Não há sepulcro vazio antes do Gólgota. Não há Gólgota antes do Getsemane. É o Getsemane me conduz para o Gólgota, que é a cruz. Mas a cruz, ela me conduz para o sepulcro. Mas ele não fica do mesmo jeito. Depois da morte vem a ressurreição. Esse é o caminho cíclico da nossa vida. Getsemane, Gólgota, cruz. Depois sepulcro vazio. Só que não termina no sepulcro vazio. Depois de 40 dias, 50 dias da ressurreição, o Espírito Santo vem. Depois do sepulcro vazio vem o Pentecostes. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Beleza? Esse é o caminho. Getsemane, Gólgota, sepulcro vazio, o Pentecostes. Pastor, eu estou passando por crise. Não olhe para a crise. Pastor, eu estou no Getsemane. Passe pelo Getsemane. Saiba que depois dele veio o Gólgota. Saiba que depois veio o sepulcro vazio. Mas saiba que depois veio o Pentecostes. Então não olhe para o Getsemane. Olhe para o sepulcro vazio, olhe para o Pentecostes, olhe para aquilo que Deus vai liberar na sua vida, olhe para aquilo que Deus está produzindo. Não olhe para um momento, olhe para aquilo que Deus vai fazer, e isso agora se torna um motivo de alegria, não pelo soprovito, ou pela angústia, mas pela graça, pelo consolo e a provisão de Deus diante dos desafios. Quero finalizar com você lendo 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 4. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos os procedimentos,
secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos, diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desse século, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Olha o que o texto diz: e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro, amém? O Senhor é o tesouro que está dentro de nós, o Espírito. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas a vida em vocês. Deus quer fazer algo através de você, amém? Deus quer fazer algo através da sua vida. Você brilhar como as estrelas do universo. Você brilhar como uma luz no meio das trevas. Mas para que isso aconteça através de você, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo algo em você. Deus está fazendo algo em você, na sua vida. Deus está moldando você, e Deus está permitindo circunstâncias, situações, Ele está provocando, Ele está promovendo circunstâncias. Para quê? Para que eu vá para esse lugar de desistir, de tentar fazer na minha força, e eu permita que Deus faça na minha vida. Eu me entregue ao Senhor como esse sacrifício vivo, para que a glória dele manifeste através da minha vida, não para que eu me torne um filho, mas para que eu expresse o filho que ele me tornou. Não para que eu seja aceito por Deus, mas como alguém que tenha convicção que já é aceito por Deus, mas como alguém que tenha a revelação, a convicção que foi chamado por Deus para brilhar a luz da glória dele, aonde ele nos colocou, irmãos. Deus quer brilhar a luz dele na sua casa, na sua vida, no seu casamento, irmãos, no seu trabalho, nos seus colegas de trabalho, na sua empresa. Através de você, você é o canal de Deus. Deus vai usar você para que outras pessoas sejam salvas, encontradas, escolhidas por Ele. Você é esse canal. É por isso que Deus colocou você num lugar, num tempo, com esse propósito. É por isso que Deus colocou você aonde você está. Não tenta fugir do lugar que Deus colocou você. Pastor, é desconfortável, sim, é que Ele está formando você. Entregue, permita que Ele faça na sua vida. Não tente entender, somente obedeça como um servo ao seu Senhor. Como um servo que tem um Senhor que entregou a vida por você. Não seja mais forte, não lute com Deus. Se entregue ao Senhor, creia na sua graça maravilhosa. Creia que tem provisão para todas as coisas. Creia que é Deus quem vai fazer, é Ele quem efetua, é Ele quem gera o desejo em você, é Ele quem efetua em você, é Ele quem efetua através
sua vida, é Ele quem faz, irmãos. É uma decisão sua hoje. Decidir submeter ao propósito que Deus tem na sua vida. Decidir submeter ao processo que Deus inseriu você. Você já foi colocado na casa e na mesa, amém? Não saia dela. Não saia dela. Foi Ele que colocou você. Pastor, mas eu faço tudo errado na mesa. Permaneça, Ele vai ensinar você. Permaneça. Permaneça no lugar que Deus colocou você. Mas desista. Desista de tentar fazer isso na sua força. Deus está purificando você. Ele expõe para ser purificado. É isso que Deus está fazendo com a nossa vida. E a nossa decisão nessa noite é nos submetermos à vontade do Senhor. Deus tem uma vontade em relação à sua vida. E hoje você pode decidir viver a vontade que Ele tem para você. É Ele quem efetua, é Ele quem faz, é Deus quem faz, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade, segundo o seu propósito, segundo o propósito que Deus tem para a sua vida. Pastor, mas tem desafio, tem provisão. Pastor, mas não tem como fazer. É que nem o texto que nós lemos em Mateus. É um camelo passar por um buraco de uma agulha. É, isso não tem como fazer. Para os homens, mas para Deus. Para Deus. Pastor, meu marido não tem jeito. Para você não, mas para Deus tem. Pastor, o meu filho não tem jeito. Não sei mais o que fazer com aquele rapaz, com aquela menina. O próximo passo é amarrar no pé da mesa. É, para nós não tem, mas para o Senhor tem. Pastor, o meu trabalho, a minha empresa, não tem o que fazer. É, para nós não, mas para Deus tem. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu não posso fazer, você não, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. E por vezes Ele não faz porque nós estamos tentando fazer. Porque se acontece, a glória é nossa, não é da glória de Deus. E quando eu desisto, o que acontece? Ele vai fazer. Ele vai fazer para a glória dEle, para o nome dEle. Eu desafio você, experimente entregar para Ele. Experimente entregar. Senhor, eu entrego para Ti. Experimente entregar para Ele. Experimente entregar, desista, entregue para Ele. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Ele vai fazer. Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. Porque o risco, se nós não nos entregarmos, irmãos, eu finalizo para nós orar, a gente vai viver ressentido com Deus, amargurado, porque Deus não faz, porque Deus não fez, que Deus prometeu e não acontece, não é desse jeito, não é daquele outro, como se Deus estivesse devendo alguma coisa para mim. Deus não deve nada para nós, irmãos, mas Ele decidiu manifestar a graça dEle na sua vida. Ele decidiu, Ele escolheu você. Se você está aqui é porque você foi escolhido de Deus. Ele escolheu você para que a glória dEle manifeste através da sua vida. Amém?